Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Costa de Paiva aqui no YouTube. Esse é um vídeo muito especial para mim. Faz um tempo que eu prestei o concurso para professor. Eu trabalhava 40 horas, estudava nos momentos que sobravam e, aos poucos, eu me inscrevi na primeira prova de concurso. Universidade Federal de São João del Rei. Quando eu cheguei lá, uma surpresa com todo um trâmite, um mundo diferente, uma sequência de etapas que eu precisava cumprir, desde a minha candidatura, leitura detalhada do edital, participação de uma prova escrita, que o assunto foi sorteado momentos antes. Como eu trabalhava, não tinha me preparado adequadamente para todos os assuntos, era meu primeiro concurso. Já percebi no sorteio do tema para a prova escrita e no sorteio do tema para a prova didática, que a gente vai conversar um pouco mais hoje, que eu não conseguiria me sair bem naquele certame, naquele concurso. Fiz a prova escrita, saí, fui conhecer a cidade, e como eu estava no mesmo hotel da comissão avaliadora do concurso, no dia seguinte, já com a passagem de retorno comprada, fui ao café da manhã, aguardei que a banca chegasse para tomar o seu café e abordei os professores da banca no sentido de entender o que eles esperavam de um candidato num processo de concurso. Como era de se esperar, um dos professores se negou a me dar informações. Ele disse, não, a gente ainda está no processo do concurso, eu não posso te dar informações. Está certo, ele. E eu mostrei para ele a passagem e disse, olha, eu quero ser um professor, eu fiz graduação, mestrado e doutorado para essa finalidade. E, portanto, estou aqui com a minha passagem, já sabia que não passaria na prova escrita, mas eu preciso entender o que vocês esperam para me preparar melhor para as próximas inscrições que eu fizer. Um outro dos professores da banca, que não me recordo o nome, disse, então tá bom, senta aqui que a gente vai conversar com você e vai te explicar como funciona. Nessa explicação, ele disse que a avaliação escrita era muito mais um conhecimento técnico e teórico, e a avaliação didática era muito mais um conjunto de conceitos, um conjunto de temas que eram avaliados. Esse conjunto passava, sim, por parte teórica, mas passava também por domínio de turma, planejamento, domínio de disciplina, de curso, flexibilidade em relação à instituição. E essa experiência me marcou muito, porque o que mais reprova num processo seletivo para professor é exatamente a prova didática. E hoje eu trabalho no curso de licenciatura em computação da Universidade Federal Fluminense. Que bom seria se a gente tivesse uma formação adequada, o mais completa possível, nos cursos de licenciatura, de modo que a gente tivesse uma expectativa de notas 9, 10 numa prova didática. O que a gente percebe na grade dos cursos de licenciatura, no entanto, não é exatamente isso. Nós acabamos de conseguir aqui, em Santo Antônio de Pádua, uma reforma na grade e a criação de uma disciplina exatamente para essa prática, para essa discussão com os alunos, no sentido de se apresentarem para a turma, darem aula e coisas nesse sentido. Para minha surpresa, há pouco tempo atrás eu encontrei o Zeferino e a gente começou a conversar e algo nos aproxima muito. A gente teve uma prova didática que foi numa área próxima, uma área que a gente gosta, e a gente teve um desempenho muito legal nessa prova didática. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Falar sobre os trâmites para concurso e falar sobre como se preparar para ir bem numa prova didática de concurso para professor. Nós vamos abordar principalmente concurso para Universidade Federal. Tá? Universidade Estadual, universidade. No entanto, algo muito similar acontece em processos seletivos para faculdades particulares, para professores da rede municipal e estadual.
Então, esse vídeo pode ser para você também, que está na graduação, que está no mestrado e que está tentando essa vaga para professor. Ok? Já vou começar convidando para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar abaixo se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma dúvida, e a gente com certeza consegue marcar novos encontros, conversar um pouco a respeito e buscar pessoas que possam contribuir e colaborar para que a gente difunda o máximo possível o conhecimento. Uma questão é muito clara. Eu sou professor no mestrado em ensino, e o que a gente vai falar a partir de agora não tem grande similaridade com uma prova de defesa de projeto de pesquisa no mestrado ou no doutorado. Principalmente porque, no caso de uma seleção para pós-graduação, você já tem um pré-projeto, um anteprojeto. E é uma defesa do anteprojeto, não é uma aula sobre o anteprojeto. Esse é um diferencial muito importante. E a gente vai, além de conversar um pouco sobre a prova didática, eu vou demonstrar também para vocês o plano de ensino que, na ocasião onde eu fui aprovado, eu utilizei e alcancei uma nota bastante alta. Tirei 9 pontos na prova didática. Foi o que, inclusive, garantiu a minha aprovação, sendo que na prova escrita eu tive um desempenho menor do que o outro candidato e na produção acadêmica eu tinha um desempenho menor do que o outro candidato. Então fica por aí que a gente vai começar a bater um papo a partir de agora. Zeferino, seja muito bem-vindo. O Zeferino que é graduado em estatística, mestre em estatística, e está fazendo doutorado agora na área, e tem passado por essa dinâmica de prestar concurso em várias instituições nesse período de pandemia e nesse período maluco. Então a gente tem a minha experiência lá de 2012 e a experiência dele de participar dessas provas agora. Seja bem-vindo. Então, bom dia, né? Boa tarde, não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Eu agradeço o convite do Daniel, né? Então, como ele falou, ele carrega essa experiência dele, né? De vários anos atrás, quando a gente tinha os processos, eram presenciais, né? Agora, num novo ambiente que é muito novo, tanto para os professores que estão ali avaliando, quanto para quem vai ser avaliado, né? Então, aqui a gente vai ver que existem similaridades, né? Existem coisas que continuam, não mudam, né? Tem muitas coisas que não mudam, mas alguns pontos que ajudem, né? Quem vai passar por esse processo. Então, como ele falou, meu nome é Zeferino, eu sou formado em estatística, me formei em 2017, na graduação mesmo em estatística, né? Muita gente nem sabe que existe a graduação mesmo específica, mas tem, né? Graduei lá no Piauí e agora estou morando em Minas Gerais, fiz o mestrado aqui em Minas Gerais, na Universidade Federal de Viçosa, em estatística aplicada em biometria. Continuo no mesmo programa, agora fazendo doutorado. E agora, nesse período de pandemia, né, o que aconteceu? A gente está gravando esse vídeo aqui, né, em maio de 2021. Então, a maioria das universidades, como o Daniel falou, né, a gente vai basar mais nas federais, né, as universidades federais, também as estaduais, os IEFs e também as particulares, elas traçam um perfil um pouco parecido no processo seletivo, né, de seus professores. E o que aconteceu na pandemia, né? A maioria das universidades ficaram paradas praticamente um ano. Muitas estão retornando agora às aulas, no início desse ano, né, Daniel? E por ter passado esse período todo parado, o Enem aconteceu. Então, poucos alunos saíram das universidades, muitos ficaram, né, parados durante seu curso de graduação, de pós-graduação, e ao mesmo tempo, agora, os alunos estão entrando, os alunos que passaram no Enem, né? Então, está tendo essa inflação de alunos nas universidades e que está gerando, assim, uma demanda muito alta de professores. Na UF, né, em breve, abrirão um processo seletivo para vários professores, né? Então, é muito interessante que você fique nesse vídeo, que você permaneça nessa aula até o final e colete o máximo de informações possíveis para você estar se preparando para o seu processo seletivo mais adiante. Se você ainda for enfrentar um processo seletivo durante a pandemia ou depois, quando voltar presencial, também que você consiga absorver tudo que vamos trabalhar aqui. Pessoal, então, explicar para vocês o seguinte. Depois que eu fiz a graduação numa faculdade particular,
no interior de Minas. Eu, ainda no último ano, fiz o processo seletivo para o mestrado e fiz o mestrado no Rio Grande do Sul, na Unicinos. Quando eu terminei o mestrado, o objetivo era entrar no doutorado, então cheguei a passar por um processo seletivo para dar aula e ser coordenador de curso numa faculdade particular, a que eu tinha me formado. Também passei no processo seletivo para a Unipac, que é uma das maiores universidades do estado de Minas e uma das maiores do Brasil. Entrei no doutorado. Após o doutorado, trabalhei na área direta de computação, em alguns projetos voltados para a Petrobras. E aí, no final de 2012, eu tive conhecimento do Reúne e de todo o processo de distribuição de vagas que estava acontecendo e do início de investigação relacionada à Petrobras. Não tinha diretamente nada a ver com nada de investigação, mas eu imaginei que o projeto que eu estava trabalhando de programação pudesse sofrer cortes, então eu optei por me sobrecarregar, então eu trabalhava 40 horas e nos horários após o trabalho, eu ia para casa, organizava os assuntos para estudar, comecei a me inscrever em vários concursos de várias instituições e elencar os assuntos que caíam em mais instituições para eu ter mais prioridade para estudar. Então, isso que o Zeferino está falando, ele é meio atemporal. O que acontece? A existência da vaga para concurso numa universidade ou para redistribuição, ela é uma vaga que, por exemplo, já existe na instituição e um professor pediu transferência, ou ela é uma vaga e um professor aposentou, ou ela é uma vaga que o Ministério cedeu para a instituição por exemplo, ter sido aprovado um novo curso, ter sido aprovada uma nova pós-graduação, alguma coisa do tipo. Isso vai ocasionar que exista um código de vaga. Esse código de vaga funciona como um CPF. Ok? Uma vez que você vai prestar o concurso, esse código de vaga precisa existir para que você tome posse. Senão vai acontecer o chamado cadastro de reserva. Vamos aproveitar e falar de dois assuntos rapidamente, porque em 2012 eu passei no concurso da Tecnológica Federal do Paraná e em 2014 para 2015 eu comecei um processo de redistribuição para vir para a Universidade Federal Fluminense. E aí já vamos rapidamente falar sobre remoção e redistribuição. Quais são esses dois processos? Remoção. Você está numa universidade que tem várias sedes e você quer trocar de cidade, trocar de sede. Isso chama remoção. Você sai de um departamento, vai para outro, sai de um curso, vai para outro. Ok. O que é uma redistribuição? É você sair de uma instituição e ir para outra instituição. Então, no meu caso, como eu saí da Tecnológica Federal do Paraná e vim para a Federal Fluminense, eu fiz um processo de redistribuição. A gente pode gravar um outro vídeo depois explicando como esse processo funciona. Basicamente as três partes: o candidato, o solicitante, a instituição de origem e a instituição de destino têm que aceitar. E esse é um processo que envolve necessidades específicas de cada lugar. Tá? Então, a Federal Fluminense tem determinadas demandas, a Federal do Rio tem outras demandas. Você vai precisar olhar caso a caso. Ok? Algumas instituições, inclusive, solicitam que você primeiro preste o concurso, seja aprovado, para que você seja redistribuído. Qual é a vantagem da redistribuição? Você carrega todo o seu histórico. Quando você passa no concurso, você não tem o que eles chamam de vacância. Então, você não carrega o histórico. Ok? Para falar do concurso, a gente vai começar pelo edital. O que o edital rege na maioria dos casos? Que você tem 10 assuntos para estudar, você tem um sorteio de uma prova escrita depois de uma entrega de documentação. Tá? Então, você vai ler o edital, verificar se a sua formação
é aceita no edital. E aí vem uma dica fundamental para você que está entrando no mestrado, está entrando no doutorado. Cuidado com a linha de formação que você está fazendo. Porque eu tenho uma formação linear. Graduação, mestrado, doutorado em computação. O Zeferino está fazendo uma formação linear. Graduação, mestrado, doutorado em estatística. Eu conheço vários casos de pessoas, por exemplo, que têm doutorado em engenharia elétrica e têm dificuldade para tomar posse num concurso para professor de modelagem ou de computação. Tá? Então, fique atento em relação a esses aspectos na hora de escolher qual mestrado, qual doutorado você vai fazer. Uma vez que você entregou a documentação, você cumpre os requisitos, você passa para uma fase de prova escrita, prova de conhecimento. Essa prova de conhecimento ela vai ter, em geral, 10 assuntos. Você vai se preparar para os 10 assuntos, vão sortear o tema, e aí vai depender de instituição para instituição. Vão te dar 24 horas de período entre o sorteio e a prova, ou 1 hora com consulta, ou 1 hora sem consulta. Isso vai variar de instituição para instituição. Mas, basicamente, o que é uma prova escrita? Está elencado, está escolhido um assunto, e ou você tem umas perguntas para responder, ou você tem folhas em branco para você colocar tudo que você sabe daquele assunto durante 2, 3, 4 horas. O que se espera de uma prova escrita? Conhecimento técnico teórico. Ponto. Mais nada. Vão avaliar a sua escrita, vão, em relação à língua portuguesa, vão avaliar sua organização do texto, vão avaliar se você abrangeu todo o assunto, se você segmentou, vão avaliar o quanto você se ateve a uma referência ou a mais referências. Mas é isso. Recebeu o assunto, escreve tudo que você souber sobre ele. Beleza. Em geral, nesse mesmo dia da prova escrita, vai ser feito um sorteio de um tema para a prova didática. O que eu já vi acontecendo? São 10 temas, divide 5 e 5. Um dos primeiros 5 é sorteado para a prova escrita e os demais saem da lista. Um dos outros 5 é sorteado para a prova didática e os demais saem da lista. Já vi também acontecendo o seguinte: 10 temas, sorteia um para a escrita e dentre os outros 9, sorteia um para a didática. Ok? Então, assim, vai precisar dar uma olhada em cada cenário para ver pelo edital qual vai ser a dinâmica. A dinâmica, com certeza, vai ser: sorteia um tema para a prova didática, te dá um tempo para finalizar a apresentação. Toma cuidado, porque esse tempo não é um tempo de preparo, é um tempo de ajuste fino, escolher melhor os exemplos, dar uma olhada quem é a banca. E aí você vai dar uma aula para essa banca. Duração da aula, de 30 a 50 minutos é o normal. Então, o que a gente recomenda? O que eu fiz e o que o Zeferino tem feito? Preparar 10 aulas, preparar 10 materiais de apoio para aquele concurso, já vai para a prova com o ambiente todo preparado para fazer a prova. O que aconteceu no meu primeiro concurso? Como eu disse, eu trabalhava 40 horas e não tinha muito tempo para me preparar. Então, a hora que chegou no concurso presencial em São João del Rei, sortearam para a prova escrita um assunto que era de muita dificuldade, que eu não tinha me preparado adequadamente. Sortearam para a prova didática um assunto que sequer eu tinha olhado. Óbvio que eu não ia, diante de uma banca, tentar ser aprovado num concurso estudando 24 horas para um assunto. Fiz a prova escrita já imaginando que eu seria reprovado. Se eu tivesse me dedicado, talvez teria passado na risca, mas não faria de jeito nenhum a prova didática, porque eu não me sentia confiante e confortável num assunto que é de desenvolvimento web. Tá? Não é da minha área. Minha área é inteligência artificial, computação gráfica, jogos, não é desenvolvimento web. E aí,
chega a minha prova no Paraná. A minha prova no Paraná foi o seguinte: fui lá participar da prova escrita. No caso específico, teve mais uma etapa entre a prova escrita e a didática, que era o seguinte: a gente tinha 60 minutos para leitura da prova, consulta, né? Leitura do material de apoio que a gente tivesse. Depois a gente entrava para a prova. Nessa prova não me lembro se 3 horas, para escrever tudo que você soubesse do assunto. E o assunto era o título de um capítulo do Russell e Norvig, que é o mais fundamental, o mais importante da área de IA. Depois dessas 3 horas, a gente tinha que trocar de sala e a gente tinha um horário de leitura pública. Então, basicamente, a gente ia para uma sala de aula normal, em cima de um platô, sentava o candidato e um dos avaliadores, o candidato com a prova na mesa ia lendo exatamente como ele escreveu essa prova. Inclusive, uma situação que aconteceu lá no processo seletivo foi: um dos candidatos tentou ler diferente e o avaliador disse: não é para você fazer a prova aqui, é para você ler a prova. Então, tome cuidado, porque a impressão que você passa aos avaliadores já pode ser manchada, danificada, se você toma uma chamada de atenção pública dessa no meio do certame, né? No meio de um processo de avaliação. Então, leia a prova tal como está escrita. Ao presenciar a leitura da prova do outro candidato, eu percebi que claramente a minha nota seria menor, porque ele tinha quase que copiado o capítulo inteiro do livro. Ele se lembrava diretamente do capítulo do livro. E eu não, eu expliquei do jeito que eu conseguia. Beleza. Depois de algum tempo, depois de alguns dias, saiu o resultado, os dois foram aprovados. Logo depois da aprovação tem o período de recurso. Então, fique atento, você pode questionar, você pode pedir esclarecimentos nesse período de recurso. Em geral, o período de recurso é extremamente curto. Tá? Ele é depois da divulgação de resultado, mas ele tem, 24 horas de prazo. E é obrigado que você cumpra essas 24 horas, senão o seu recurso já é impugnado antes de ser avaliado. E aí, depois, seguindo o edital, que tem essa lista de datas completa, você vai ter a avaliação didática. No meu caso, foi sorteado 24 horas antes. E no dia seguinte, então, tinha o dia da apresentação da prova. Como foi um tema que eu conhecia muito, que eu conheço muito, o tema sorteado foi o objeto do meu trabalho de conclusão da graduação, da minha dissertação, da minha tese, e inclusive de orientação de trabalho de conclusão meu, de aluna minha, da graduação. Ou seja, foi um ambiente extremamente confortável. No entanto, eu fiquei muito nervoso, passei mal pra caramba da hora do sorteio até a hora de início da prova, mas a gente conseguiu pensar algumas estratégias que a gente vai falar com vocês daqui a pouco. A sua realidade nos concursos tem sido alguma coisa similar a isso, Zeferino? Conta aí pra gente. Pois é, Daniel. Então, eu não tive essa oportunidade de fazer nenhum processo presencial, né? Tanto a questão didática e tal, quanto a escrita, né? Eu lembro de um processo que eu fiz que me traumatizou muito. E às vezes a gente passa por situações, era um concurso para um estágio, né? E nesse estágio, eu lembro que só eu concorri. Eu era o único candidato, né? Porque, assim, era um curso que tinham poucas pessoas, estatística, né? Tinham poucas pessoas fazendo esse curso, e as que estavam fazendo, às vezes já tinham trabalho, que era um curso noturno, já trabalhava durante o dia e tal, ou já tinha outro estágio, era o estágio na Secretaria de Segurança. E aí, só que era todo formalizado, tinha um edital, por isso que é bem interessante a gente ter em mãos o edital e ler direitinho. Quando é um processo, geralmente, seletivo para professor, né, tem 2 editais, o edital com as condições gerais, bem enorme, né, e tem um mais específico para abertura de inscrição, né, que vai dizer o cronograma, aí você vai ver lá até que dia que você pode se inscrever, vai falar quais os documentos que você precisa para se inscrever. Eu fiz um recente agora que só precisei botar o CPF,
Só precisou colocar o CPF e o resto eu declarei que eu era formado e tal. E depois que eu apresentei a documentação, depois que eu fiz a prova didática e tal. Mas tem que estar bem atento ao que precisa e tal, quais são esses temas que o Daniel falou, né? E quais são também os critérios de avaliação. Mas quando eu fiz esse primeiro concurso, não era para professor ainda, né? Era para estagiário e tal. Eram 30 pontos, eu precisava de 18 para ser aprovado. Eu acertei, eu fiz a prova tranquilo, né? Eu pensei, na hora que eu chegar no 18, eu vou entregar. Aí eu sei que eu fiz a prova, eu acertei 17 pontos. Né? E aí eu fui, aí saiu o resultado final, eu já estava confiante, eu falar para todo mundo, e aí eu não passei, né? 17. Aí eu fui conseguir entrar com recurso, né? Tem esse prazo, 24 horas antes, e aí eu consegui anular algumas questões, né? Algumas questões anulei, acabou que eu consegui passar. Né? Então é muito interessante, a gente está de olho no edital para ver o que a gente pode porque às vezes a gente é prejudicado mesmo. Às vezes algum candidato, né, que está ali de uma forma errada, às vezes você está sendo mal avaliado de algum jeito, né? Eles não consideram algum curso que você fez, algum diploma que você tem, eles podem não considerar. Então, é muito importante esse fato que o Daniel falou, de estar atento ao edital para poder entrar com recurso e ser beneficiado, né? Não ser prejudicado. E, assim, a prova didática, né, mais específica, ela é uma simulação, né, de uma aula para uma banca examinadora, como o Daniel falou. Então, você vai simular, né, uma aula. E os concursos que eu fiz, né, já para professor, foram todos para substituto. Né, ainda não apareceu nenhum edital para mim nesse período de pandemia, desde quando eu comecei o doutorado, para efetivo. Né? Mas, enquanto isso, também tem para substituto. E o que acontece? Para substituto, não tem a questão da prova escrita, é só a didática mesmo e o currículo. E aí, no final do ano passado, eu fiz uma prova didática, foi muito, muito, muito diferente. Só fiz lá e eu nunca vi em nenhum local que foi assim. A pessoa tinha que gravar o vídeo. Foi sorteado o tema, daí você tinha que gravar o seu vídeo de alguma forma, como você quisesse, upar na nuvem de algum jeito e enviar o link upado, né, lá na nuvem para a banca, né? E eles assistiram. Agora eles assistiram virtualmente. A pessoa, se quisesse, qualquer candidato podia entrar na sala e assistir a apresentação de qualquer candidato a qualquer hora. Então, esse edital, porque, como eu falei no início, é tudo muito novo na pandemia. Então, esse processo foi muito, muito específico, né? E aí, foi o mesmo tema para todo mundo, e aí as pessoas tinham 24 horas para mandar o link. E aí, eu gravei, eu sei que o áudio ficou muito ruim, tanto que eu estou agora com o microfone de lapela, experiência muito ruim, porque eu pensei, não, eu preciso, né, melhorar e tal, e depois apareceram outros concursos, e aí agora o áudio já está bem melhor. Foi algo que danificou um pouco minha nota, né? Eu acho que eu precisava de mínimo 6 pontos, eu fiquei com 5 pontos ali na média dos 3 examinadores. E ali foi, assim, meio que complicado. E depois apareceram os concursos para o professor substituto também na minha área, e aí já era mais ao vivo, né? Só que pelas plataformas online. Então, muito interessante quem vai tentar um processo seletivo online é saber mexer nas plataformas, né? Pode ser o Zoom, pode ser o Meet, tem também outras plataformas, né? Pra você saber como apresentar, fazer uma apresentação, colocar seus slides ali. Principalmente eu, né, sou da área de exatas, o Daniel também, e a gente, por exemplo, algum tema que necessita de cálculo, às vezes é interessante você fazer o cálculo na hora, né? Você não tem a oportunidade de estar ali no quadro e tal, como seria na aula presencial, e aí tem alguns recursos que ajudam, né? Por exemplo, tem uma mesa digitalizadora, né? Para poder ali fazer o cálculo bonitinho, isso já ganha mais visibilidade na sua nota. Então, eu fiz outro concurso na minha cidade, lá onde eu formei mesmo, né? Lá no Piauí. E lá eu conhecia todos os professores que estavam me avaliando, né? E aí, às vezes, complica um pouco, porque como é online, a gente está falando para o computador ali, e ali tem outras pessoas que estão diante de nós. Às vezes, a maioria das vezes são pessoas que nós não conhecemos, que não nos conhecem, mas dessa vez eram professores que me conheciam, né? Que me deram aula já. E ali eu fui, né? Fui melhor. De todos os candidatos eu tirei a melhor nota na prova didática, né? Só que eu acabei não sendo classificado, só era uma vaga por conta do currículo, né? Fiquei lá em segundo, e ali eu, por conta do currículo, não fui chamado ainda, né? Vai que acontece alguma coisa, lá eles me chamam. E depois eu fiz outro...
Oi. Deixa eu só comentar sobre 2, 3 coisas em relação a isso que você está falando. Primeiro, em relação a edital, o pessoal tem que ficar muito atento, porque é bem comum candidato ser eliminado, desclassificado de edital, porque, por exemplo, o edital exige a entrega em PDF e o candidato entrega em doc o projeto, ou entrega em doc um documento lá que é necessário. Então, fiquem muito atentos a esses detalhes. Segundo, quando o edital prevê algum tipo específico de apresentação, experimenta antes. Se você vai ter que mandar um vídeo, grava um vídeo de 2 minutos, vê se o que você está escrevendo está legível, veja se você está com uma iluminação razoável, se o áudio está bom, se a sua roupa está adequada. Porque não é só conteúdo que está sendo julgado. Está sendo julgado um professor dentro de uma sala de aula e a banca está dizendo: essa pessoa aqui, o Daniel ou o Zeferino, ou você que está acompanhando, pode ser responsável por uma turma de 10, 20, 30, 40, 50 alunos para explicar esse conteúdo e para dominar essa turma, para conduzir essa turma, porque além de ter o conhecimento de conteúdo, ele também tem o conhecimento de relação humana, de planejamento da disciplina para cumprir o que é preciso, de elaborar avaliações. Então, cuidado, porque a prova didática não é uma prova de dei conta de expor o conteúdo em 50 minutos ou em 30 minutos. É uma prova muito mais complexa do que isso. Ok? E outra coisa que o Zé comentou. Fique atento a quem são a instituição organizadora, o departamento organizador, quem são os avaliadores, quem são os candidatos que concorrem com você e, mais do que isso, quem são as disciplinas existentes na universidade que estão abrindo aquela vaga. Por exemplo, no concurso que eu fiz para o Paraná, eu tenho todos os documentos que estavam disponíveis de todas as disciplinas que contemplavam qualquer tópico. Ou seja, quando eu cheguei para a prova didática, eu sabia quais eram as referências, os livros que a disciplina obrigatória utilizava, eu sabia quem eram os professores que conduziam, eu sabia qual era o plano de conteúdo dessas disciplinas, eu sabia se a disciplina era oferecida em período par ou ímpar, para um curso 2 ou 3. Isso faz com que você tenha um diferencial gigantesco numa banca. Porque, por exemplo, uma das perguntas que surgiu para mim na banca foi: Daniel, você está fazendo concurso para inteligência artificial e lógica, mas nós temos uma demanda grande numa outra área, redes. Você aceitaria assumir? E a resposta que eu dei foi uma das melhores respostas que eu imagino um candidato dar. Porque foi o seguinte: não acho que eu seja a pessoa mais adequada para assumir a disciplina, mas em caso de necessidade da instituição, eu posso conduzir a disciplina de forma mais burocrática. Então, precisa, 6 meses, precisa oferecer essa disciplina? Tudo bem, eu posso assumir. Mas eu vou chegar na sala, vou dizer para a turma: olha, não sou especialista, estou cumprindo um buraco, e a gente vai conduzir juntos essa disciplina, porque é uma necessidade de vocês para se formarem e minha para poder ajudar o departamento. Normalmente, a gente tem histórico, eu conheço muitos candidatos, muitos amigos de faculdade, de mestrado, de doutorado que fizeram concurso, e eles responderiam: não, não é minha área. Não é minha área é uma resposta que às vezes você pensa e planeja para responder, mas é uma resposta que, olhando no ambiente do departamento, você não está ajudando o departamento. Você está, eventualmente, atrasando a formatura daquela turma. E, às vezes, você conduz, mesmo que na média, aquela disciplina, mas você garante uma formatura dos alunos. E isso é importante para caramba, para você ser bem visto no departamento e, claro, para você experimentar coisas novas, cursos novos. Isso é muito bem visto.
tanto nas instituições públicas quanto nas particulares. Vou aproveitar só para dar um gancho rapidinho, que é o seguinte: eu cheguei a oferecer 7 vezes a mesma disciplina até hoje na minha vida. Sabe por quê? Porque na minha graduação eu percebi que tinha um conteúdo de metodologia de pesquisa que não estava no meu currículo base, na minha grade de curso de graduação. E eu fiz ela como disciplina extra. Sabe como eu fui selecionado? O coordenador pegou o currículo de cada um dos professores do curso, olhou para o currículo e, através do currículo, identificou quem já tinha alguma experiência com metodologia de pesquisa. Então, se você está tendo dificuldade para encontrar concurso, para conseguir vaga, nesse caso foi na particular, mas eu já tenho experiência similar na pública também, faz disciplinas extra e disciplinas mais amplas, tipo MEP, que são lecionadas e direcionadas para muitos públicos, porque certamente isso vai aumentar sua carga horária, isso vai fazer com que a universidade te garanta no cargo, no contrato e coisas do tipo. Pode continuar, Zé. Então, como o Daniel falou, essa questão de conhecimento, não como eu falei, né? Conhecia os professores que estavam ali, conhecia, porque foi a ementa toda do curso que eu fiz, né? Então, eu estava fazendo uma prova que qualquer tema que caísse, eu tinha domínio, né? Então, além de dominar, eu sabia a ementa toda, né? Então, a partir disso, eu pensei, não, se eu for tentar outra universidade, como apareceu depois, eu vou entrar no site da universidade, uma dica aqui, entre no site da universidade, vai lá no departamento, e lá tem a ementa do curso. E aí, às vezes, tem dos 10 temas que o Daniel falou, geralmente, quando é para substituto, são menos, né? Às vezes 5, 6. E aí, vai lá, e você vê para cada tema, às vezes um tema é uma disciplina do curso, mas às vezes um tema é um tópico da disciplina. Então, você vai lá nas disciplinas, e aí você vê de todos os temas, quais são as disciplinas que são contempladas. Aí você baixa aquele elemento, e você pega também um referencial bibliográfico, que é aquela instituição que os professores utilizam para aquela disciplina. Aí você já coloca o seu referencial bibliográfico ali, né? Já o famoso pulo do gato, aí você já coloca também no plano de aula, né? Já coloca, já é assim. Você também pode adicionar outras referências que você conhece, que você gosta, ou algumas referências mais, tipo assim, online, né? Que agora, como está na pandemia, o aluno não tem como ir na biblioteca, né? Então, é importante você disponibilizar alguma referência que ele possa consultar em casa, né? E aí, esse é um grande, assim, pulo do gato, como eu falei, né? Outra coisa também é você pegar dos temas, de todos os 10 temas, e aí você vê quais que você mais domina. Pega aqueles que você mais gosta, que você não. Se eu pudesse escolher, eu escolheria esse tema aqui para dar aula. Você comece por ele. E você selecione exemplos mais didáticos, lembrando que não é uma apresentação num congresso. Claro, você está apresentando ali para professores que sabem daquilo mais que você, às vezes, mas é muito diferente. No congresso, você vai apresentar um trabalho, todo mundo já tem uma ideia daquilo. Então, você tem muitos conceitos que você não vai trazer. Você já vai pressupor que o pessoal sabe. Mas numa aula didática, você tem que saber que tudo que você está dizendo é uma informação nova. Você tem que ter uma base que você está ensinando a alunos de graduação, alunos que às vezes estão acabando de sair do ensino médio e tem conceitos, por exemplo, somatório, aplicar lá uma fórmula da média, explicar uma média. Se eu for dizer somatório de todas as informações dividido pela quantidade de informações. Então, tem alunos que não tem alunos que estão vindo da escola pública, tem alunos que não têm aquele conhecimento. Então, tudo aquilo ali é uma informação nova. Então, não tenha vergonha de explicar algo meio que trivial para você e para a banca, porque aquilo também, às vezes, não é tão trivial para o aluno, né? Então, os avaliadores estão ali, claro, depois eles fazem perguntas e tudo mais aprofundadas, mas durante a aula, você tem que ter essa noção de que você está ali diante de alunos, está simulando, né, uma aula, simulando a aula. E também, né, verificar nesse seu tema, dependendo do tema, se ele é um tema, se é uma disciplina mesmo, e se é uma disciplina do início do curso, que não requer tantos pré-requisitos, se é uma disciplina mais do meio, mais de continuidade, né, do curso, se é um assunto
que é o final da disciplina, que para você ensinar aquele conteúdo, você tem que ensinar vários outros pontos. Então, uma dica é você dizer, então, como vimos na aula passada, conceito tal, como se você tivesse essa noção da continuidade, para você não precisar estar também só, às vezes você perde tempo trazendo coisas que não é daquela aula, mas que necessita, né? E aí você pode dizer, né, como vimos na aula passada, aí você introduz tal conceito, fala, ó, como vimos tal, agora vamos trabalhar com essa perspectiva, e aí você continua. Então é muito importante isso que o Daniel falou, de se situar ali, né, ter essa noção da ementa, da disciplina, ter essa base do conteúdo, e começar, né, pelo que você mais sabe, e você vai elencando, né, por prioridade dos assuntos que você mais tem afinidade, e às vezes não dá tempo de você contemplar todos numa aula, fazer uma aula para cada tópico. Aí você vai na sorte, eu vou na sorte aqui, vou torcer para tal tema não ser escolhido. Ou você pode simplesmente, eu faço assim, eu abro um Word, tudo que eu posso, eu coloco daquele conteúdo ali, e os exemplos que eu já vou usar, principalmente, que às vezes a gente perde muito tempo procurando exemplo para dar, né? Principalmente exemplos, exercícios propostos e tal. E aí você já coloca ali, se for sorteado, você vai ter já um material ali para você organizar e montar a sua aula. Outra dica, né, se você for dar uma aula tanto no slide presencial ou como online, né, dando uma videoaula, você prepare um modelo, um template de PowerPoint, já desse preparado, um template de PowerPoint bonito, né, bem apresentável, algo que você já tenha conhecimento. Tem muitos gente na área das exatas que usa o LaTeX, né? Não sei se o Daniel também utiliza a apresentação de slides pelo LaTeX, né? Então já deixa lá o template moldado e tal. E aí você vai e monta os seus slides naquele tempo ali, já, se você não tiver com a aula pronta, né? Uhum. Mas o ideal é que você já consiga, antes mesmo do sorteio, já ter cada aula pronta, e depois que é sorteado, você ensaia, vai regulando, tenta apresentar para colegas seus, que sabe, que tenha domínio, e também apresente para alguém que não conheça nada daquilo, né? Por exemplo, eu gosto de apresentar muito para minha esposa, que ela, por mais que ela tenha um conhecimento de estatística, ela é formada na área de alimentos, e quando é algo de estatística assim, eu sempre apresento para ela, e ela, como leiga mesmo, ela faz perguntas, ela indica dá algumas observações, como se não conhecesse nada do assunto, né? Então é interessante esse ensaio e tal, para controlar também o tempo. Uma coisa muito interessante, quando começar lá para a banca, que eles disseram, você já começou, você disse, ok, dá seus cumprimentos para a banca e inicia, comece também a contar o seu tempo, bote ali o celular do lado, bote um reloginho, e conte o seu tempo para você ficar controlando, né? Isso sempre é um dos critérios de avaliação, é você saber dividir bem o seu tempo, na sua motivação inicial, a introdução, no desenvolvimento, nos exemplos e na conclusão. Então, sempre tem que estar bem dividido. Então, o ensaio, ele auxilia nisso. Essa questão do relógio, acho que alguns permitem, né, o candidato levar o seu próprio relógio, o celular, e gravar o seu horário e ficar ali olhando, por mais que esteja presencial, porque às vezes a pessoa fica com receio, não, estou ali presencial, a pessoa vai na mente, né, para pensar, mas tem ali a possibilidade também, né, de contar o seu próprio tempo. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu utilizei, que eu acho que é interessante o pessoal usar também, é o seguinte, mesmo na prova escrita, eu levei o PowerPoint impresso 6 por página, porque é mais fácil passar depois para a folha de prova os tópicos que eu quero abordar. E no caso da prova didática, eu levei impresso o PowerPoint. Tem um modelo lá, na hora que você vai imprimir, modelo folheto, que imprime 6 slides por página. Isso fica menor. E na minha prova didática, eu coloquei esse impresso 6 por página na mesa. Então, era fácil eu conectar a explicação do slide atual com o próximo. E aí a gente pode entrar em algumas questões. Primeiro, o Zé falou de um aspecto fundamental. Apesar de você estar apresentando para uma banca, essa banca está avaliando quais são os buracos na sua explicação para alunos do período daquela disciplina, daquela aula. Além disso, essa banca está avaliando se você assume conhecimento de conceitos
que de fato são conhecidos pelos alunos que chegaram para aquela aula, ou se você explica esses conceitos. Essa banca está avaliando se você consegue utilizar recursos diferentes, então não use apenas PowerPoint, mas use também uma mesa digitalizadora, use também um quadro, se você puder, use exemplos, dinâmica com a própria turma, porque o que você está apresentando ali é uma simulação de uma aula que precisa ser uma aula que os alunos gostem, que precisa ser uma aula com início, meio e fim, com embasamento, com definição conceitual, com início, meio e fim, não apenas em 50 minutos, mas também num período de semestre, na grade do curso. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu cheguei a fazer um plano de ensino, e eu acho que esse é um exemplo legal, ô Zé, para a gente demonstrar isso que a gente está comentando. Esse plano de ensino, deixa eu só reduzir ele aqui. Pronto. Para o pessoal, pelo vídeo, conseguir ler. Então, olha só, o que eu fiz no plano de ensino. Esse aqui foi, de fato, o plano de ensino que eu entreguei na minha banca, tá? Lá em 2012, na prova presencial. Plano de aula, candidato, meu nome, área, subárea. Como é que eu sei isso? Olhando o edital. Tema, conteúdo, olhando o sorteio do ponto. E aí, pré-requisito. Eu não coloquei apenas pré-requisitos de conteúdo, de conceito. Eu coloquei também pré-requisito de disciplinas. Então, a minha aula vai ser dada considerando o seguinte. O aluno já teve uma aula de estrutura de dados, já teve uma aula de linguagem de programação, adapte isso para a sua área, olha a grade do curso que você está prestando o concurso, olhe quais disciplinas trataram dos assuntos que você precisa, olhe quais são os conceitos fundamentais para que o aluno entenda a sua aula. Então, toma cuidado com o termo técnico. A gente tem muito esse costume de usar termo técnico e, às vezes, o aluno não entende a sua explicação porque você não deu detalhes do termo técnico. Por exemplo, vocês viram que o Zé, para falar sobre média, ele primeiro falou de somatório, depois ele colocou a soma dos termos dividido pela quantidade dos termos. Isso já é um vício de quem está acostumado a dar aula e está acostumado a falar num nível que o aluno ou vai entender o que é somatório, ou vai entender o que é média, ou ele vai entender pelo exemplo detalhado que ele deu depois. Isso é fundamental. Quais são os conceitos? Nesse caso aqui, agentes e ambiente, sistemas multiagentes. Qual que é o meu objetivo na aula? 2, 3 linhas. Instruir, no meu caso, né, instruir o discente a respeito da programação de agentes inteligentes, que é o assunto solicitado, demonstrar o uso de técnicas e conceitos da IA e de agentes inteligentes no desenvolvimento de sistemas computacionais e abordar aplicações acadêmicas e comerciais, incentivar pesquisa e desenvolvimento. Metodologia, como vai ser organizada essa aula? Aula expositiva e dialogada, não é só eu falar, eu vou conversar também com a turma, utilizando exemplos e casos práticos para a fixação do conteúdo. Indicação de pesquisas e leituras complementares para a construção do conhecimento, incentivo à busca de outros conteúdos e argumentação. Serão utilizados quadro e giz e recursos audiovisuais. Então, além de exemplos, eu usei o PowerPoint, mas eu também fiz rabiscos e esquemas no quadro. Isso é importante. Porque, por exemplo, você está lá no meio de uma aula, o PowerPoint não abriu. O que você faz? Cancela a aula e libera a turma? Não pode. Você gasta 20 minutos tentando resolver o problema do PowerPoint? Não pode. Você precisa rapidamente identificar o problema, testar 1, 2 alternativas, mas você precisa da sua aula. Como é que você vai resolver isso? Por exemplo, migrando para raiz, que é quadrigiz ou quadripincel. Exercícios durante a aula
para o próximo encontro individual e no final da disciplina. Reparem que eu não estou fazendo aqui um detalhamento só para a banca, eu estou fazendo um detalhamento para mim. É mais fácil para eu dar aula se eu entendo o que eu vou pedir durante a aula. Atividade com participação e contribuição de todos. Listar os conceitos para os quais foi demonstrada a aplicabilidade, indicar resultados que podem ser obtidos com os exemplos e sistemas citados. Para o próximo encontro, proposta em até uma página de uma aplicação com o uso de agentes inteligentes, ressaltando os conceitos a serem utilizados. Citar 3 artigos similares ao objeto da proposta. No final da disciplina, essa aula, ela está colocada numa disciplina, ela está colocada numa grade de curso. No final da disciplina, um projeto desenvolvido e documentado no formato de um artigo, num template específico, no caso da Sociedade Brasileira de Computação, com 10 páginas, o qual poderá ser submetido para publicação. Por que eu estou falando disso? Porque eu já estou pensando numa disciplina de meio para final de curso. Então, é um aluno lá de 6º período que já tem uma capacidade melhor de escrita, já tem uma capacidade melhor de desenvolvimento. Eu vou fazer uma prova didática com conteúdo de 1º período. Dá para pensar em um trabalho a ser submetido? Às vezes dá, às vezes não. Em geral, não. Quanto mais para o início do curso, menos a possibilidade de publicação. Quanto mais para o final do curso, maior autonomia esse aluno tem, maior produtividade ele gera. Comentar em meia página sobre os outros projetos, indicando pontos positivos, negativos e trabalhos relacionados. Como é que eu vou avaliar isso? Considero adequados a elaboração e desenvolvimento de um projeto no âmbito da disciplina, onde o discente apresenta proposta, modelagem do agente do ambiente, desenvolvimento e avaliação de uma aplicação simples. Ou seja, o objetivo final da minha disciplina é que ele faça um programa de computador. Serão avaliados o texto, o desenvolvimento e a crítica, que ele vai fazer aos demais projetos. Conseguem perceber que está tudo amarradinho? Em relação a conceito, em relação à disciplina, em relação a que tipo de exercício de fixação eu vou dar, como é que eu vou avaliar, que resultado eu espero do aluno. Bibliografia, leituras recomendadas, referências básicas e referências complementares. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Leitura recomendada é um texto mais leve, que eu espero que o aluno leia para entender conceitos que, por acaso, ele pode não ter entendido na explicação. Reparem que eu coloquei 3 textos meus. A minha dissertação, um trabalho que eu orientei e a minha tese. Ou seja, eu estou demonstrando para a banca que a minha aula tem tudo a ver com a minha área de atuação. E eu estou demonstrando para o aluno que, olha, se tiver alguma dúvida sobre a minha dissertação, quem fez foi eu. Então, tira a dúvida. É fácil. Entenderam como é que é? Você tem vários jeitos de texto para o aluno conseguir estudar e entender melhor. Referência básica. O que é referência básica? É livro clássico. É autor fundamental para entender aqueles conceitos que você está dizendo. Posso colocar coisa em inglês? Pode. Você não tem a obrigação de filtrar seu aluno e de limitar seu aluno. Ele tem que escolher, dentre as referências básicas, aquela que é mais interessante para ele, que é mais útil para ele. Ele vai ter acesso a todos esses livros? Não sei. Eu, para colocar as referências aqui, eu tenho que ter acesso a todo esse material. Referências complementares. Por que tem referência complementar? O aluno tem a obrigação de entender especificamente uma linha de atuação? Não. Mas ele pode querer lidar com ela? Pode. Então, por exemplo, ele precisa lidar com agentes inteligentes que façam negociação em rede? Não. Mas ele pode querer. Se ele pode querer melhorar ou abordar um projeto nessa linha, e eu conheço essa linha, eu coloco aqui como referência complementar. Qual é a questão fundamental?
é que você tenha domínio sobre cada um dos livros e textos que você coloca aqui. Porque a pergunta óbvia de banca: o que tem a ver esse texto aqui, qualquer um que fosse, com a sua aula? Você tem que saber responder. Muito claramente, muito diretamente. Tá? Então, não coloca informação no seu plano de aula e não cita exemplo na sua aula que você não domina. Porque você está dando brecha para a banca te fazer uma pergunta, te colocar contra a parede e descobrir que você enxertou coisas ali para melhorar sua nota. Isso é muito, muito mal visto. Lembre-se, a banca está fazendo o papel do aluno. O aluno vai chegar na sua aula e, imagina, 30, 40 alunos na sua frente, você acha que nenhum deles vai perguntar? Professor, esse exemplo aqui, você pode me passar o PDF desse material? Aí você olha para ele e fala, tá bom, eu vou dar uma olhada e ver se eu acho e não tem. Aí ele pode virar e falar assim, não, mas aquele professor lá, ele não tem, ele cita um monte de referência, mas ele não tem o material. Isso pega muito mal para você, principalmente na seleção, mas também muito dentro da sala de aula. E referência a outros conteúdos abordados. Como eu estou falando de, por exemplo, comunicação, aprendizagem e parte gráfica, é interessante que, se alguém quiser se aprofundar nesses outros conteúdos, tem aqui. Por que eu gosto desse modelo de plano de aula que eu fiz? Porque ele me dá uma liberdade de adaptação a diferentes projetos, ele me dá uma qualidade de aula, porque, reparem, o meu objetivo é que o aluno desenvolva um projeto. Por que eu estou falando de desenvolvimento de projeto? Porque conceito básico eu sei. E aí, a hora que eu terminei minha aula, quais foram as perguntas da banca? Daniel, qual é o conceito básico disso? Eu sabia responder. Eu não precisei dar uma aula de conceito básico, porque é um conteúdo que eu domino. Então, se você prefere dar a aula do meio para frente da disciplina, repare, a disciplina tem 60 horas aula. Esse é o padrão. Você pode dar a aula 1, 2, você pode dar a aula 30, 31, ou você pode dar a aula 50, 51. É você que decide. O edital não está dizendo você precisa dar a aula 1, 2. É você quem escolhe. Agora, você vai escolher dar uma aula mais teórica ou mais aplicada dependendo do seu domínio do assunto. E aí vem mais uma sugestão. Cria um slide ou alguns slides no final do seu PowerPoint com perguntas que você tem certeza que vão aparecer. Eu já sabia que algumas perguntas iam aparecer. Então, no meu PowerPoint tinha lá diferença conceitual entre agentes do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. A hora que o avaliador da banca fez essa pergunta, professor, só um pouquinho, mudei de slide, falei, até coloquei aqui como exemplo. Porque como eu estou dando uma aula de meio de disciplina, eu imaginei que isso pudesse ser uma dúvida, talvez, de um aluno que faltou na aula. E aí eu expliquei. Entenderam como é que é? Então, assim, se preparem para as perguntas que vão surgir, porque você precisa responder adequadamente. E não tem novidade nas perguntas. Ninguém vai te fazer pergunta para te eliminar. Eles vão fazer pergunta simulando o aluno. As perguntas, no meu caso, foram: explica detalhadamente um dos exemplos que você passou rápido. Explica a base conceitual que você preferiu não dar aula sobre. E se a gente precisar assumir uma disciplina que você não está se candidatando, você assumiria. São 3 perguntas mais óbvias impossível. Então, você precisa estar preparado para responder essas 3 perguntas. Quer comentar alguma coisa, Zé? Porque a banca são professores, né? Eles têm um domínio daquilo ali e eles, principalmente, eles sabem quando você mostra alguma coisa que você não tem domínio.
eles percebem claramente que você não teve... Às vezes você bota um slide com alguma coisa assim porque tem que falar daquilo. Tem algum conceito que você não pode deixar de falar, e às vezes você não tem tanto domínio, você fala rápido e já passa. A banca com certeza vai voltar ali. Com certeza vai voltar ali e vai te perguntar algumas coisas acerca daquilo. Não tem como. Então, é realmente isso que o Daniel falou. É sempre que você colocar algum, tanto na aula mesmo, quanto no plano de aula, tenha ciência do que pode vir, né? Com base naquilo que você escreveu, né? Tem alguns critérios que sempre são meio que, assim, tem várias coisas que se repetem em todos os editais, os critérios de avaliação da banca também. Então, o Daniel mostrou aí o plano de aula, né? Que no edital não vem dizendo, o plano de aula tem que ser assim, assim, assim. Eles pedem, não, um plano de aula. Então, vai de cada pessoa. Algumas pessoas, talvez, ver esse vídeo, podem copiar essa que o Daniel mostrou, né? Esse plano de aula, mas na internet também tem outros planos. Você pode pegar com o seu orientador, algum professor que já tenha passado por esse processo e que já foi aprovado também. Pode ter um exemplo de plano de aula. Então, um dos critérios é o plano de aula. Então, o que eles querem? Que o plano de aula evidencie um planejamento adequado, assim como esse que o Daniel mostrou. Então, tem que ter um planejamento. Então, esse já é um critério. Outro critério é a coerência do plano de aula e a abordagem pedagógica que você está apresentando. Então, se você colocou lá no seu plano de aula, aquilo, às vezes você coloca o conteúdo programático, você tem que falar daquele conteúdo. Tudo que você for falar na aula, você tem que colocar no plano de aula, entendeu? Porque depois a banca pergunta, você colocou aqui no plano de aula conceito tal, que ser abordado, você não abordou, então já perdeu o ponto, né? Então já é mais outro critério. Então você não pode vacilar nessa parte. Outro critério que eu coloquei aqui, né, que é o domínio do tema abordado que foi sorteado, né? Então você tem que ter uma contextualização, uma atualização daquele tema. Tem que ser, como o Daniel falou, né? É algo que é um conceito que aquele aluno que está vindo do ensino médio ali, ele consiga ver aquele conceito e trabalhar, entender no meio dele também, né? No convívio que ele tem. Também uma análise crítica e uma capacidade de organizar suas ideias nesse tema de um nível também um pouco avançado, não tão trivial, mas também não ficar tão simples, né? Claro que você tem que ir nos exemplos e mostrando que você tem esse conhecimento mais avançado, e aí se você conhece, se você tem domínio daquele tema, claro que você vai conseguir dominar ainda mais o nervosismo. Existem pessoas que, por mais que elas dominem, que elas conheçam, no momento que elas estão sendo avaliadas, às vezes travam, né? A pessoa fica nervosa, dá um frio na barriga, claro, mas quanto mais você conhece sobre aquele tema, mais você se aprofunda e se prepara para o que pode vir, como o Daniel falou, né? Já sabia as perguntas que poderiam vir, você vai mais tranquilo, você vai mais, né? Você vai com mais confiança, né? Tem duas coisas, Zé. Pode falar. Só comentar. Primeira das coisas. Uma das perguntas que eu já vi aparecendo pra caramba também é: qual projeto de pesquisa você desenvolveria? Que é exatamente, o candidato ficou muito raso, ele ficou muito fundamental, e aí a banca pediu coisas mais avançadas. Outra questão, eu já fui avaliador de concurso, e essa explicação e esse vídeo que a gente está gravando é porque a gente acredita que vai melhorar a qualidade dos candidatos e vai melhorar a qualidade do resultado como um todo. Mas, por exemplo, tenha muito claro na sua cabeça que não é o último concurso da sua vida, porque senão você pode se sabotar, pode ficar muito nervoso e você se atrapalha. Isso é muito comum, isso acontece pra caramba. E outra coisa, entenda que a banca está avaliando um conjunto de candidatos, mas ela não está apenas comparando os candidatos. Ela está também entendendo muito bem o cenário da instituição. Então, por exemplo, você prefere um candidato porque tem uma área que precisa desse candidato, ou você prefere do candidato porque a área está com menor quantidade de professores? Um outro curso também vai precisar de professor e por isso eu prefiro um candidato que seja mais eclético. Então, assim, de um dia para o outro a banca vai se reunir,
nos momentos de avaliação, a banca vai se reunir e ela vai conversar sobre o contexto todo. Ela não está simplesmente comparando a aula do Daniel com a aula do Zeferino. Ela está comparando, sim, as duas aulas, mas o contexto todo para poder verificar o que é mais adequado para aquela instituição. E outra coisa, se você não vai fazer outro concurso agora, não é fundamental que você passe e tome posse rapidamente. O Zeferino comentou sobre isso mais cedo, e é o seguinte: veja no edital a validade do concurso. É muito comum as instituições fazerem o concurso, aprovarem determinado número de candidatos acima da quantidade de vagas existente. Por quê? Porque vai ter uma retribuição, vai ter uma aposentadoria, vai surgir uma vaga de um processo, e aí o segundo candidato vai ser chamado, o terceiro candidato vai ser chamado. Se o candidato não for chamado e não aceitar por qualquer motivo, que foi para outra instituição, demorou para responder, qualquer coisa desse tipo, informou o endereço errado, o próximo é chamado. Então, assim, é tudo regulamentado com prazos. E aí, uma vez que você fez o concurso... vou até falar de uma coisa importante, que é o seguinte: fez o concurso, foi aprovado, isso vai para o seu currículo. Isso é prêmios e títulos. Não deixe de colocar isso no seu currículo, porque isso é bem visto. Fui aprovado em 3 concursos. Fui aprovado em tal concurso em primeiro lugar, tal concurso em segundo lugar. Não importa se você tomou posse. Importa se você tem o Diário Oficial da União comprovando lá, a documentação comprovando que você foi aprovado no concurso. Ok? Então, se resguarde das informações e veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, que a gente está falando aqui de muita coisa que a gente demorou um baita tempo para aprender e para conseguir reunir. Exatamente. Então, é estar atento, né? Tem que estar atento aos prazos, com certeza, e a tudo que for pedido no edital. Às vezes, tem editais que saem após as inscrições. Então, tem um edital que vai, você faz a inscrição, depois da inscrição, a própria banca, que é escolhida também, que as pessoas da banca não podem ter nenhum vínculo com nenhum candidato. Então, se algum candidato for orientado pelo professor daquela instituição, teve algum contato, um projeto de pesquisa junto com algum professor, então a banca também é escolhida, geralmente são 3, né? São 3 professores na banca, e ali eles lançam um novo edital com os prazos, né? Quanto que vai ser o tema de sorteio? Às vezes o tema de sorteio só sai depois das inscrições, né? Quanto que vai ser o tema, qual o prazo de inscrições? Eu fiz um concurso essas semanas que cada candidato ia ser sorteado separado. Tinha seu sorteio separado dos outros. Por quê? Para cada candidato ter 24 horas de preparo. Então, o candidato ia ser 1 hora da tarde seu sorteio, 1 hora da tarde do outro dia apresentava a aula. Teve outro concurso que todos os alunos tiveram o mesmo tema sorteado ao mesmo tempo, e depois antes foi sorteado a ordem de apresentação. Então, eram 17 candidatos. Alguns apresentaram à tarde, outros pela manhã. Então, foram 3 dias de apresentação. E o sorteio foi dado o mesmo sorteio para todos os candidatos. E aí, o que aconteceu? Quem foi sorteado no primeiro lugar teve menos tempo de preparo do que quem foi sorteado lá no último dia, né? E aí às vezes o edital é falho nisso, porque é um pouco errado, né? O candidato ter mais tempo que o outro, tal, tem menos tempo. E aí tem que estar bem atento a tudo isso. Então, principalmente no período agora que está sendo remoto, né, online, chegar um pouco antes, ter uma conexão boa de internet, né? Os editais deixam bem claro agora, né? Se for um erro de conexão da banca, eles refazem, né? Eles têm refazem. Se algum membro da banca não tiver uma conexão com a internet ou algum problema, eles refazem o sorteio e tal, e mudam o horário para que os participantes da banca estejam presentes. Agora, se for o problema do aluno mesmo, eles têm um prazo de carência lá, que eles esperam até 10 a 15 minutos. Só que se você passou disso, aí você está eliminado.
Então tem que estar atento a isso também. Você tem que ter uma boa conexão com a internet. Aconteceu comigo nessa que eu fiz lá no Piauí, né? No final porque você está ali no Word, no PowerPoint, apresentando, e você está falando, né? Você está falando. E ali eu dei a aula, quando terminou, eu esperei elas falarem, não ouvi nada da banca ter falado nada. Aí eu tirei da apresentação, fui ver embaixo no notebook, a internet tinha caído. Aí eu, eita, e agora? Aí eu fui, na hora que eu conectei no Wi-Fi, aí a internet voltou, né? E aí eu entrei na sala de novo, era no Meet, entrei na sala de novo, e aí eu falei, nossa, eu não percebi que a internet tinha caído, terminei de dar aula e tal. Elas falaram, não, você caiu e saiu da aula no seu último exemplo, você pode voltar e terminar a aula tranquilo. Aí, graças a Deus, estava na tolerância, elas permitiram que eu terminasse a aula e tudo. E aí, mas pode acontecer isso, no meio da aula, você começou a aula, a internet caiu. E aí você deu a aula toda, já aconteceu comigo recebendo aula mesmo assim, de um professor, ele começou e aí ele saiu da sala, deu a aula toda e os alunos lá sozinhos, e ele não tinha como comunicar com os alunos não tinham como comunicar com ele deu a aula, e aí quando ele voltou no final, ele viu que a internet tinha caído, né, e está acontecendo isso às vezes. Então é muito importante a gente ter essa conexão Zé, com a internet. Sendo da tecnologia, eu vou dar uma dica para a galera. Eu sempre faço o seguinte, eu sempre entro nas aulas pelo Wi-Fi, pela internet de casa, mas eu sempre tenho um plano de 3G no celular que garanta meu backup. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer capacitação com os professores aqui da cidade, com os gestores aqui da cidade. E caiu a internet da região inteira nesse dia. Para não parar a capacitação, o que eu fiz? Eu roteei o celular para o computador e eu continuei para que o vídeo ficasse disponível. Uma outra forma que aí é legal do pessoal usar para validar é o seguinte: ao invés de compartilhar a tela inteira, compartilha só a tela do programa e aí você vai ficar acompanhando. Então, você pode chegar na banca e dizer, olha, vou pedir desculpa, mas eu não vou compartilhar a tela inteira do computador porque eu quero ter certeza de que a minha internet não caiu. E aí você joga a janela do PowerPoint para um lado da tela, a janela do Google Meet, né? Ou do Zoom para o outro lado da tela, você consegue ver as duas coisas. Ou ainda uma terceira alternativa que é deixar seu celular marcando o tempo e de vez em quando você olhar para ele para ver se ele está no Wi-Fi. Porque o celular é automático. Se o Wi-Fi cai do celular, ele muda para o 3G e ele mostra escrito lá em cima 3G ou 4G. E aí é uma dinâmica que é interessante. Agora, fiquem atentos porque a gente está falando aqui de dois cenários. O cenário de pandemia, com as avaliações todas digitais, todas virtuais, e a gente está falando de cenário presencial. Também está falando de professor substituto e professor titular. Então, assim, a banca de 3 professores é para professor substituto. A banca de 5 professores é para professor titular. A regra de não poder ter algum vínculo com qualquer candidato é para qualquer. Então, por exemplo, já publiquei com um candidato, automaticamente eu sou retirado da banca. Se eu não for retirado da banca, o concurso pode ser impugnado. Orientei um dos candidatos, ou tenho qualquer vínculo de parentesco com alguns candidatos, pode ser o concurso impugnado, inclusive. Tá? Para isso, na verdade, existem os professores que são suplentes da banca examinadora. O suplente ele vai ser chamado quando algum dos examinadores se declara impugnado. Ele diz, olha, não posso porque tem um amigo que vai participar. Em geral, a banca só é divulgada depois por causa desse motivo. Você só pode avaliar se tem algum problema de relacionamento da banca com os candidatos a partir do momento que você tem a inscrição dos candidatos.
E aí os candidatos já se inscreveram. Essa primeira análise documental é feita pela secretaria da instituição. E aí a análise de currículo vai ser feita depois pela banca. Mas só depois que tem os candidatos inscritos é que é possível pegar a banca e avaliar. Em geral, essa banca já está aprovada no departamento, já está até publicada essa banca, no boletim de serviço ou no Diário Oficial da União mesmo. Mas essa banca só é confirmada depois que tem os candidatos para você chamar o suplente. Ok? Então, assim, fiquem atentos a essa variação de um cenário para outro, porque, no final das contas, todos os concursos para professor vão te avaliar enquanto professor conduzindo conteúdo. E a gente está passando para vocês aqui algumas dicas de, claro, faça a prévia, tenha certeza de cumprir todas as coisas do edital, se inscreva no concurso com uma expectativa específica. Por exemplo, meu primeiro concurso eu fiz para passar? Não. Meu primeiro concurso eu gastei 150, 160 reais para conhecer o que era concurso. Por isso eu fui para uma prova que eu tinha estudado em torno de 6 temas dos 10, e lógico, a chance de sortearem tema que eu não tinha a menor ideia era grande. Mas eu queria saber qual era o ambiente, como é que funciona. E, vou dizer para vocês uma coisa importante, tá? Eu já ouvi isso muito. Não faz o menor sentido você deixar de prestar um concurso porque vão te julgar mal porque você foi reprovado. Não faz o menor sentido. A banca de um concurso não vai olhar se você foi aprovado ou reprovado no outro. Raramente vai olhar isso. E se olhar, tem facilmente acesso a você para conversar com você e entender o porquê. Entendeu? Então, não caia nessa besteira de, não vou me inscrever no concurso porque podem sortear um assunto que eu não sei e eu posso ir mal na prova. Não faz sentido. O segredo é passar, tomar posse e seguir a carreira. É isso que é importante. As reprovações, elas fazem parte do percurso, elas fazem parte do entendimento do contexto, elas fazem parte da demanda da instituição que você está querendo. Lá no Paraná, a gente teve uma professora que participou do concurso, mesmo tendo um doutorado numa outra área, e ela entrou com o processo e conseguiu tomar posse. Aqui a gente fez concurso para uma vaga e uma professora ficou sendo esperada, classificada, né? Aprovada, classificada, e depois foi chamada e tomou posse, hoje trabalha com a gente. Então, assim, não olhem para concurso como se fosse o fim, porque ele é meio, ele é parte do processo. Exatamente. Tem muita gente que se assusta quando vê a quantidade de inscritos, né? Na hora que sai lá, a pessoa faz sua inscrição, vai lá confiante, quando vê lá 30 pessoas, 20, 40, e a pessoa, muita gente não vai. E aí a gente percebe isso, na maioria das vezes, sempre tem gente que se inscreve, às vezes até paga o valor, 150, 100 reais, e aí sai a quantidade de inscritos, quando vai o sorteio do tema, tem bem menos gente do que a quantidade de inscritos, porque as pessoas se assustam, né? As pessoas têm medo medo dos outros, medo de ficar muito no final, né? E sentir meio que envergonhado, não sei. Mas realmente é esse fato, a pessoa não precisa ter medo, né? Ninguém vai lhe julgar por isso, ninguém vai olhar. Às vezes a pessoa está num dia mal também, no dia da prova, tal. Às vezes a pessoa não se preparou bem, às vezes caiu o tema que você menos se identifica, que você menos tem habilidade, né? Então, muitas coisas, ao mesmo tempo, pode cair o tema que você mais se identifica. Então, ir concorrer com você mesmo, né? É você ali que está... que conta também como experiência, como o Daniel falou. O primeiro concurso dele, ele não fez para passar, ele fez para adquirir aquela experiência. Então, quando você é mal avaliado, você vai ver aquilo que você foi mal avaliado e vai corrigir para as outras vezes. Então, tudo você nunca sai perdendo, né? E aí, voltando para mais algumas dicas, né?
é ter, por exemplo, eu estou aqui no ambiente de casa, estou na sala de casa e tudo mais, então, num ambiente que você está como online, né, fazendo aquela prova e tudo mais, que você não pode deixar, você, claro, você, Daniel deu a dica aí, olhar o celular, ver, deixar o 4G ali de reserva, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que a gente não controla, alguns barulhos, às vezes tem cachorro em casa, tem criança brincando, correndo, então ter alguém de apoio para te ajudar. Às vezes se você está no seu quarto, e aí você está ali, fecha a porta e deixa alguém avisado, né, olha, esse período tal até período tal, eu vou estar fazendo a prova, se puder me ajudar a manter o silêncio em casa, que ninguém, quem puder sair do Wi-Fi, saia para a conexão ficar mais rápida, né? E ter esse apoio em casa mesmo, né? Tem barulhos que a gente não controla, né? Às vezes na porta da rua, às vezes passam muitos automóveis e tal, você procura um jeito de minimizar os ruídos e tal, e deixar todo mundo na sua casa ciente que você está fazendo aquele processo ali, que aquele momento ali, pessoas não precisam contar com você para nada, que você está ali focado e você está despreocupado também que é só você ali, né? E outra questão, né, dos critérios, além disso, você se preparar bem, saber contextualizar, porque às vezes é um tema que, por exemplo, você às vezes viu uma série de um filme que lembra aquilo, às vezes você viu algum livro, né, algum livro que não seja livro didático, né, um livro mesmo assim que conta alguma história, algum livro da literatura, que você pode trazer às vezes até para ganhar tempo também, né? Tem pessoas que às vezes preparam a aula, às vezes tem 50 minutos para dar aula, entre 40 e 50 minutos, e elas não conseguem montar de um jeito que chegue no tempo. Então, às vezes acrescenta alguma coisa, vai ser um pouco mais descontraído, traz uma história, traz alguma coisa pessoal também, às vezes, que tenha a ver com o tema, né? E que aquilo também traga para o aluno, que seria na graduação, que te traga a atenção dele, e que te veja, assim, como alguém que está ali, né? No mesmo ambiente que eles, que também assiste séries, também lê livros, vê filmes, né? Isso é muito importante e acho que conta bastante também, não só no contexto online, no contexto presencial, né? É a pessoa mostrar essa atualização, é trazer para perto, né? Essa seria a palavra, trazer para perto, trazer o aluno para perto. E ali grava atenção, às vezes é importante trazer logo no início, né? Como sou da área de estatística, eu gosto de trazer muito um exemplo, tem rapidamente, né? Só um exemplo, você outras vezes, se é de outra área, você atualiza para você traz para sua área, né? Tem um cara, Assis Chatrabiad, né? Você já deve ter ouvido falar, ele foi um cara muito rico que teve no Brasil, né? Ele foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil, né? Trouxe a televisão Tupi. E aí ele era dono de jornais e tudo mais, ele era muito rico mesmo, esse cara. Aí o que foi que ele fez? Ele pressionava os empresários a divulgar na rádio dele, no jornal dele, né? E esse jornal era muito grande mesmo. E todos os empresários, todo mundo que ele ia, contactava, divulgava lá. E aí foi o que ele fez. Ele chegou para a marca de fósforo, aquela Fiat Lux, e ele falou pro dono, né, que queria que ele divulgasse no jornal dele. E o cara falou, não quero, não precisa e tal, não tem necessidade, porque fósforo é uma coisa que todo mundo usa, todo mundo precisa, e ele já era muito grande, ele não quero, negou. Aí que foi que esse cara fez? Ele pegou todos os funcionários dele, e aí ele comprou inúmeras, milhares de caixas de fósforo, e eles foram contando quanto fósforo tinham em cada caixinha. Aí foi que ele fez. Na caixa, né, tem dizendo, contém 50 palitos. E aí os funcionários contaram, e eles davam 46, 45, 44, eles iam contando, né, os palitos. E aí ele viu que era mentira, entre aspas, né, que estava sendo vendido para o consumidor. Então, ele dizia que tinha 50 palitos, mas nunca tinha nenhuma caixinha que chegava em 50 palitos. E aí ele, como o cara não quis divulgar a marca dele, ele foi lá e aí ele fez uma matéria difamando aquela loja, né? Aquela empresa de fósforos. E aí a empresa de fósforo foi obrigada a ceder para ele por conta que ele fez esse somatório, né? E depois disso, foram pesquisados e tal, e no processo de longa escala,
não tem como sempre estar colocando a mesma quantidade em todos os produtos, né? E aí agora, toda vez na caixinha contém aproximadamente 50 paletes. Qualquer alimento que você compra, às vezes coisa industrializada, sempre tem, né? Contém aproximadamente tantos ml, aproximadamente. Por conta da estatística que aproxima, exatamente, não é aquele valor exato, mas que minimiza o erro, né? Que chega o mais próximo possível. E ali eu comecei a dar aula sobre estatística e tal. Claro, eu falei um pouco mais aprofundado aqui, mas na hora, dependendo do tempo, você vai encurtando a história, vai sendo mais breve. E aí você dá esse exemplo, meio contextualizado e tal, traz o aluno para ele ver, nossa, o que está acontecendo? E ele vê a coisa acontecendo, e aí você vai, depois entra na teoria mais pesada e tal, traz outros exemplos, e vai indo. Então, contextualizar mesmo, é trazer o aluno para dentro do assunto, e ele ali, ele já se prende, e aí pronto, aí você pode depois dar o assunto e tal, e sempre é uma dica que eu dou para você já não começar direto, vamos aqui, assunto sobre estimação, isso, isso e isso. Aí traz o conceito que tem lá no livro didático e tal, no livro, às vezes em inglês, você traduz e coloca lá termos pesados, e às vezes você não consegue, o aluno já se desmotiva ali, né, naquele momento, às vezes. E aí você consegue exemplificar dependendo da sua área, e aí você consegue prender o aluno dessa forma, né? Acho que o Daniel também tem suas táticas e metodologias que ele usa para poder fazer isso com os alunos dele. Sim, sim. Então, isso que você está falando de aproximar da realidade do aluno é, inclusive, alvo de estudo da área de ensino e da área de educação. Se a gente pega autores bem famosos da área de ensino e de educação, eles vão falar sobre isso. Protagonismo do aluno, autonomia, contextualização, dá exemplo da região da instituição, dá exemplo de outros cursos, ou daquela faixa etária, de que tipo de música que aquele aluno ouve, que tipo de notícias ele vê. Um programa de TV que está muito famoso, a chance dos seus alunos conhecerem é grande. Então, assim, é muito comum acontecer um de dois cenários. Ou a pessoa ficar nervosa demais e travar, e aí a aula dela acaba demorando muito, demorando mais do que o planejado, ou ela ficar nervosa demais e falar rápido demais. E aí a aula dela acaba dando uma achatada. Nenhuma das coisas é boa, não é porque você está na banca, é porque no dia a dia, na sala de aula, você não pode fazer isso. Você tem 2 horas de aula com uma turma. O que vocês acham dos professores que vocês já tiveram que terminam a aula com 1 hora, com meia hora, com 20 minutos? Muito ruim. Então, você, como professor, não pode fazer isso. E aí, como é que você vai fazer? Você vai enxertar alguma coisa na hora? Ou você vai falar, não, podem ficar brincando aí? Não. Você tem que estar preparado para a aula que foi mais rápida e para a aula que demorou mais. Uma aula que demorou mais, o que eu posso fazer? Eu posso propor uma atividade que os alunos vão fazer no intervalo de uma aula para outra, de uma semana para outra, de uma aula minha para outra aula minha. Uma aula que eu acelerei muito, o que eu posso fazer? Pedir participação, citar outros exemplos, trazer a galera para dentro do ambiente. Daniel, mas numa banca eu vou pedir participação dos membros avaliadores? Pode ser que sim. É claro que você não vai ficar pedindo 5, 6 vezes a opinião deles. Agora, uma vez que você pedir opinião, pode ser ponto positivo para você. Se você sentir que está num ambiente mais tranquilo, de mais bate-papo, que as pessoas são mais da área, é mais fácil você conversar, tornar aquilo uma aula mais leve. Se você percebe, por exemplo, que um dos avaliadores da banca é de uma área bem distinta, alguma coisa fez ele estar ali. Dá uma olhada, como é que você se aproxima, como é que você dá exemplos para ele entender. Porque é normal aluno de outro curso se matricular na sua disciplina. Estatística é muito comum isso. Informática básica é muito comum isso. No Paraná, eu dei aula para 7 cursos diferentes. Entre eles, eletrônica, mecânica, técnico em alimentos, técnico em agrimensura. Você está preparado para dar aula para públicos diferentes
E você está preparado para fazer com que o aluno entenda o conteúdo e o conceito que você está dando aula? E aí, só comentar uma coisa, Zé. Quando você falou sobre preparar o ambiente para videoconferência, é importante que a galera esteja preparada pelo seguinte. Aqui na universidade, a gente tem tido discussões, porque em função da pandemia, os concursos agora ficam muito mais fáceis para inscrição, tá? Nesse sentido que eu estou dizendo. Então, se antes um candidato tinha que vir do Nordeste, ou do Norte, ou do Sul, para o interior do Rio fazer a prova presencial, isso gerava para ele um custo, às vezes, de R$1.000, só de transporte, agora ele faz da casa dele. Isso está gerando com que está fazendo com que a gente tenha, hoje, 3 vagas abertas de concurso, em 3 áreas diferentes, cada uma delas com quase 100 candidatos ou mais de 100 candidatos. E aí tem todo um sistema do Ministério da Educação para regulamentar esse tipo de coisa, todo um sistema da universidade para regulamentar esse tipo de situação. E para o candidato, o que pode acontecer? Uma das coisas que o Zé comenta é de sortear o tema e você ter menos tempo do que os outros candidatos. Às vezes isso é inerente ao processo, não tem muito o que fazer. Às vezes você tem atraso, porque a banca marca 10 candidatos de 8 da manhã às 5 da tarde. Em algum momento ela vai ter que comer. Será que essa banca vai se alimentar enquanto você está dando aula? Ou será que ela vai chegar para você e falar, olha, vamos esperar meia hora aí só para a gente comer alguma coisa? E aí alguém pede um salgado, alguma coisa, e essa banca come enquanto está tendo a aula? Como é que é o processo de registro disso? Está sendo gravado o tempo todo? Será que no meio da sua aula cortou a gravação e a gente vai ter que parar a gravação por um problema técnico da informática? Pode ser. A gente, por exemplo, está tendo banca do mestrado tudo à distância e a gente já teve situações dessa. O Google Meet, por exemplo, ele não permite que você faça 2 gravações da mesma chamada. Se você abrir uma gravação, é uma gravação só até o final, não dá para parar ela, daí meia hora reabrir para a banca deliberar. Então, o que a gente já fez? Abre a gravação do Google Meet, grava o tempo todo, ou abre a gravação do Google Meet, grava a primeira parte, depois a banca sai, conversa pelo WhatsApp, volta para o Google Meet, e aí grava isso por celular, capturando tela, sabe? Tem tecnologia para isso? Tem. Agora, qual é a opção que a instituição vai escolher e que a banca vai escolher? Porque, em geral, você não tem um direcionamento da instituição. Você tem uma escolha da banca, que é composta por membros internos e membros externos. 1 ou 2 membros da sua banca vai ser de fora. E aí é importante, dar uma olhada no currículo Lattes de todos eles. Ver a proximidade. Ver se eles entendem o conceito. Ver se eles entendem o exemplo. Se você escolhe algo que seja familiar a mim e ao Zeferino, que somos avaliadores numa banca sua, a chance é maior de a gente entender, de a gente gostar da sua aula, de a gente te avaliar melhor. Agora, ele é da estatística e eu da computação. Você vai dar aula e cita um exemplo de neuroanatomia. Será que nós dois vamos entender esse exemplo? Será que o exemplo foi o mais adequado para o público? Será que, por mais que você conheça o exemplo, o seu aluno de primeiro, segundo, terceiro período vai entender e vai acompanhar? Ou você vai ter que abrir um parênteses na aula e explicar o que é neuroanatomia? Entendeu como é que é? Então, assim, tenha tudo sob controle, o máximo de controle que você puder, e tenha o máximo de ferramentas que você puder. Sem dúvida, você vai conseguir caminhar a sua aula de um jeito mais tranquilo e mais produtivo para todo mundo. A gente está caminhando para o final, ô Zé, e aí agora a gente vai tentar dar uma retomada nos assuntos todos e listar umas dicas gerais. O que você deixaria de dicas gerais para a galera? Então, como dica geral, né, essa, de fato, a preparação é
primordial. A partir do momento que você dispõe do edital, você vai logo lá ver os prazos, né? A partir do prazo que você tem e do seu dia a dia, da sua rotina, você se programa o período no dia que você vai, não, vou me dedicar para me preparar para esse concurso, né? E aí você se organiza, separa, vai principalmente nos temas que você tem mais afinidade primeiro e já organiza melhor ali, porque se for sorteado, pronto, aí você já está melhor preparado ainda. E aí, o plano de aula, o Daniel, durante a live, né, durante o vídeo, ele mostrou um exemplo do plano de aula que ele utilizou, né, tem outros planos de aula, mas é deixar o plano de aula pronto já, a sua apresentação mais ou menos pronta, adequar daquela forma, ensaiar o máximo possível e estar preparado para qualquer condição adversa que aparecer, seja na internet, conexão, ou presencialmente também, chegar adiantado, uns 5 minutos antes ali, 10 a 5 minutos antes, estar preparado para perguntas que podem surgir, né? Outra coisa que acho que a gente não falou, né? Se, por exemplo, vai sortear de um tema, por exemplo, probabilidade, é muita coisa. Não precisa você falar tudo. Você vai naqueles pontos principais que você acha que você dá tempo de falar naquele período de tempo que você tenha mais afinidade possível, para você não, na hora das perguntas, você não sabe não responder, eu não sei, é muito feio isso, você já, pronto, ali você já, se ele perguntar uma coisa, você não souber mesmo, e você ainda ficar enrolando que não sabe, e eles perceberem isso, é pior ainda. Então, é você sempre colocar aquilo que você tem domínio. Sempre, por mais que seja algo que você não... Mas com certeza você já deve ter visto aquilo, ou se estudado naquelas 24 horas um pouco mais aprofundado, se preparar para o que pode vir e estar atento ao edital, depois dos prazos, né, que você pode entrar com recurso, o que você pode entrar com recurso. Às vezes sua nota pode melhorar ainda mais, dependendo dos critérios que foram avaliados, você tentar entrar com uma justificativa. Quando é online, agora está sendo gravada a aula, então a gravação você pode pedir depois, você pode assistir sua aula novamente, assistir as perguntas e tal. Isso você pode usar também como recurso e tal, falar, o vídeo tal, minuto tal, falei isso, isso e isso, então peço que seja revisto o critério tal, e, né, você pode pedir também quais foram as notas que cada avaliador lhe deu, não exatamente cada avaliador, né, mas eles deixam lá um sigilo, avaliador 1, 2 e 3, então você pode, né, entrar com recurso, porque às vezes um critério avaliado por um avaliador, né, ele dá a nota máxima, 2 dão a nota máxima e outros dão uma nota mais razoável. Então, aconteceu uma discrepância aí, né? Por quê? Então, às vezes você pode entrar com recurso, não sei se pode acontecer, mas perder nota, mas é claro que você vai sempre tentando melhorar e vendo que você pode, né, ser beneficiado. Então, é sempre estar atento. E é isso, Daniel. Não sei se você pode pontuar mais alguma coisa, o que ficou em resumo. Então, eu vou complementar dizendo o seguinte. Se inscreva no concurso entendendo como parte do processo. Tá? Não ache que é o que vai mudar a sua vida passar nesse concurso especificamente. Se prepare o melhor que você conseguir. E aí, por exemplo, se você olha para o edital e acha que precisa de um esclarecimento, entra com o recurso, pede o esclarecimento. Se aquilo vai melhorar a sua nota, que bom, pode melhorar. Mas ao pedir o esclarecimento, você está querendo melhorar para um próximo concurso, para uma próxima etapa, para crescer como professor, porque é isso. O professor, ele vai precisar lidar com realidades muito diferentes. Uma pergunta que a gente não falou aqui, que é muito comum, qual é a sua disponibilidade para morar aqui na cidade? Em quanto tempo você consegue vir para cá? Ou se você vai rapidamente pedir restribuição para outro lugar. Nenhuma instituição faz concurso para servir de trampolim para o candidato passar no concurso ali, ficar 2, 3 anos e depois sair para outro lugar. Então, a banca tem que ter segurança de que está escolhendo um candidato bem preparado, um candidato que sabe conduzir o conteúdo na turma e um candidato que conhece do contexto. Se prepare o melhor possível para os imprevistos. Então, por exemplo, vai ter avaliação. Leva alguma coisa para comer, um petisco, deixa alguma coisa fácil. Vai no banheiro antes.
se prepara em relação à roupa. Por exemplo, eu fui para minha prova didática e dentro da minha mochila tinha uma outra camisa e uma outra calça. Pô, mas isso é muita precaução? Não, eu não sei o que pode acontecer no trajeto. Eu posso, na hora de lavar minha mão, espirrar e molhar minha camisa e eu não gostar daquilo. E aí eu querer tirar, trocar a camisa. Entende? Então, assim, seja o mais bem planejado possível e depois curte. Curte o momento de dar aula, de explicar, de aprender com os avaliadores, porque aos poucos você vai entendendo como o processo funciona. E a ideia que eu trouxe aqui do plano de ensino é para vocês perceberem que se planejar passa por muitas etapas. Olhar a grade do curso, olhar a instituição, olhar a região, olhar a cidade, olhar a realidade dos alunos, olhar a sua aula. E, por exemplo, o Zé falou sobre um assunto que é muito grande. Não tenta falar tudo dele. Escolhe uma aula específica e a hora que a banca chegar para você e falar, não, mas você não falou desse assunto. Não, não falei porque no meu planejamento isso aí é aula 2. Eu estou dando aula 3. Lembre-se, a avaliação de prova didática é uma aula de 50 minutos. Não é uma disciplina de 60 horas dada em 50 minutos. É uma aula de 50 minutos, com início, meio e fim. Uma resposta dessa, esse assunto eu falaria detalhadamente na aula anterior, está completamente correta. E aí o que a banca pode te pedir é, tá, tudo bem, mas como eu não tive na aula anterior, você pode me explicar? E aí você explica. E claro, você vai deixar como coisas da aula anterior e da próxima aula assuntos que você domina. Porque são perguntas óbvias. Se a banca te pedir esclarecimento, você responde, você já sabe responder. Isso é uma técnica que eu gosto muito de chamar, Zé, de usar o tempo da banca. Em defesa de TCC, em defesa de dissertação, em defesa de tese, eu fiz isso muito. Eu explicava de jeito que eu tinha certeza quais eram 1, 2, 3 perguntas da banca, e eu deixava o slide pronto depois, e aí, às vezes, a banca, sempre aconteceu isso, a banca perguntava, e eu ia para o slide e falava, olha, então, isso aí, eu me preparei para a apresentação, sabia que não ia dar tempo, então está aqui a resposta a essa pergunta, porque eu imaginei que fosse surgir, mas não deu tempo de apresentar. E uma última dica, essa talvez a mais importante que eu já tive, que eu consegui. Organize o seu PowerPoint de modo que você saiba em que slide você vai estar com metade da sua apresentação e em que slide você vai estar no final da apresentação. O tempo no final da apresentação. Por quê? Porque se você começar a falar rápido demais e você tiver um slide, por exemplo, o slide 15, é o meu slide de parar, olhar a apresentação e olhar o relógio. Eu sei isso. E a hora que eu olho o relógio, eu vejo que não, peraí, tá rápido demais. A partir dali, o que você faz? Começa a andar mais, começa a respirar, começa a tomar água, começa a perguntar, pedir participação. E a hora que você chega num slide pré-conclusão, pré-encerramento da aula, você de novo olha a hora. Se você olha, falta 5 minutos, é o momento do quê? Concluir o assunto, tirar dúvidas do pessoal, explicar o que vai ter na próxima aula e encerrar no limite do tempo. O planejamento, ele começa pelo plano de ensino e ele termina pelo momento que você crava o encerramento da sua aula. Se você crava o encerramento da sua aula com 30 minutos e tem 50, a banca já vai começar te cortando. Agora, se você tem 50 e crava o encerramento da sua aula com 45, 47, 48, a banca já vai olhar e falar, opa, peraí, o planejamento está adequado. Então, se planeje e demonstre esse planejamento para as pessoas. Ok? Zé, obrigado demais pela participação. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse vídeo até aqui. Espero que a gente tenha demonstrado as experiências que a gente tem de processo seletivo, de concurso. Espero que
Aos poucos o governo federal libere algumas vagas e tenha mais concurso, a previsão é essa, inclusive, e que a galera toda consiga, durante o doutorado ou após terminar o doutorado, se concursarem, contribuírem tanto para a área de pesquisa quanto para a área de ensino, de extensão, porque a gente precisa muito fortalecer a pesquisa científica no Brasil e no mundo todo, e é a galera mais nova que se dedica pra caramba para isso, que a gente precisa aumentar o nível todo. Obrigado demais, agradece a todo mundo por aí, pela disponibilidade, por ajudar a gente para essa live. Eu estou com um filho de 3 anos aqui rodando em volta, o Zé mora na beirada da estrada, da rua também, eu moro na beirada da rodovia, então às vezes tem que fechar microfone por causa disso, mas o nosso objetivo, eu acho que a gente conseguiu passar e dar algumas sugestões que a gente não teve quando a gente foi começar a passar por esse processo todo. Muito obrigado, Zé. Eu que agradeço. Se você assistiu até aqui, comente alguma dica que talvez a gente não falou, ou se você gostou de alguma dica e tal, se quiser compartilhar sua experiência. Então, o Zé já comentou sobre isso. A nossa proposta aqui é de bate-papo. Tá? Então, não é de palestra, de nada muito organizado. É de fato ser alguma coisa que você está aí do outro lado assistindo, numa mesa jantando, ou tomando um café, ou sentado na poltrona e batendo papo com a gente. Então, vou reforçar. Por favor, se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma experiência diferente de outro concurso, de outra cidade, de outro país, coloca para a gente no comentário, que é sempre muito rico a gente ter contribuição das pessoas e poder elevar a qualidade dos candidatos em todos os concursos, que é isso que a gente quer cada vez mais. Então, se você acompanhou esse vídeo até aqui, considera curtir, compartilha isso com seus colegas que estão participando de concursos, estão prevendo participar de avaliações de provas didáticas. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, a gente tem bastante coisa disponível. E muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Zeferino. Parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho que você está executando e muito boa sorte nos concursos todos por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever e acompanhar as coisas todas que a gente está disponibilizando por aqui. Um grande abraço, obrigado mais uma vez, Zé. Valeu, um abraço, Daniel. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.